ele vai para o meu nó do atrioventricular e depois ele se espalha no ventrículo. Do meu nó do sino atrial, ele também vai para o meu átrio esquerdo, certo? Então, esse aqui é o caminho que o meu impulso elétrico segue. Vamos dividir, vamos olhar andar por andar, certo? Vamos olhar primeiro o andar de cima. Vamos falar de átrio e do átrio direito e do átrio esquerdo. Vamos seguir a direção do impulso. Ele nasce no nó do sino atrial e vai para o nó do atrioventricular. Essas duas setas aqui, ó, ilustram o movimento do impulso nervoso do nó do sino atrial para o nó atrioventricular, certo? Essa minha outra seta aqui, mais horizontalizada, ela está ilustrando o movimento do impulso nervoso do meu nó do sino atrial para o meu átrio esquerdo. Só representei o movimento que o meu impulso nervoso está fazendo nos meus átrios. E o que eu vou ter, então? Eu vou tirar essa imagem aqui do fundo e vou pegar só essas setinhas, esses vetores que a gente chama, né, no ensino médio. A gente tem 3 vetores. Eu quero resumir esses 3 vetores em um só. O que eu vou fazer? Eu vou colocar eles numa fila, ó. Vetor 1, vetor 2 e vetor 3. Perdão. Eu posso resumir esse vetorzão aqui, essa fila de vetores, nesse vetor azul aqui, ó. O vetor, os 3 vetores, nasce aqui o primeiro, termina aqui o último. Então, esse vetor aqui azul que a gente está vendo, ele é um resumo. Ele está resumindo para mim qual é o sentido que o meu impulso nervoso tá tomando, qual o sentido, qual o caminho do meu impulso nervoso nos meus átrios, certo? Então, eu vou pegar essa informação aqui desse vetor, e vou anotar aqui no canto da tela para a gente usar depois, ó. Esse vetor, que é esse aqui, ó, representa a despolarização atrial, ou seja, a maneira que o impulso elétrico passa pelos meus átrios. Tudo bem? Agora a gente vai falar do nosso andar de baixo, a gente vai falar dos ventrículos. Lembra que o ventrículo, ele tem paredes mais grossas do que o nosso átrio? Então, essas células condutoras, elas não vão fazer tanta diferença assim nos nossos vetores. O que vai fazer mais diferença são os músculos. Os músculos é que vão ditar em que direção o meu estímulo nervoso, o meu estímulo elétrico está indo no meu ventrículo. Vamos por parte, então. Ele sai daqui do nó do atrioventricular e o primeiro lugar que ele vai é a parede, esse septo aqui. O que vai acontecer? O meu músculo, meu coração, na verdade, ele vai se despolarizar de dentro para fora, do endocárdio, a camada de dentro, para o epicárdio. Nesse caso aqui, do endocárdio para o meu miocárdio aqui no meio, certo? Então, eu vou ter que minhas fibras desse septo aqui do direito, eles vão vir para cá, ó, daqui, de onde está meu apontador do laser aqui, para cá, e o do meu ventrículo esquerdo daqui para cá. Lembra que a gente falou que a parede do meu ventrículo esquerdo é mais espessa, é mais grossa? Então ela vai prevalecer. E o meu septo, o vetor dele vai ser resumido nessa setinha aqui, tá vendo? O que essa setinha está me dizendo? Ela está dizendo que o impulso nervoso ela está nascendo aqui no endocárdio e indo para fora, certo? Próximo passo do meu impulso nervoso é seguir o sistema His-Purkinje, perdão, o sistema de Purkinje, que são essas duas aqui. Elas vão passar o meu impulso elétrico para as minhas paredes do lado, ó, do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. O que acontece, como eu falei, as fibras musculares, elas vão ser despolarizadas de dentro para fora, do endocárdio, da parte de dentro para fora. Então, o vetor que mostra o sentido da minha despolarização do meu ventrículo esquerdo é esse aqui, que eu estou circulando. E o vetor que mostra a despolarização do meu ventrículo direito é esse aqui, ó, de dentro para fora, certo? E o que é esse vetor aqui para cima? Aqui, ó, nessa parte de cima, desse assoalho, dessa abóbada que se chama, né, o teto, nesse telhado do meu primeiro andar, eu também tenho músculo e ele também se despolariza de dentro para fora, formando esse vetor aqui, tudo bem? Esses são os vetores que formam o meu ventrículo. Vamos fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar esses vetores aqui, vou colocar eles numa fila aqui indiana, ó, tá vendo só? E vou resumir eles em um vetor só, que é esse vetor azul claro aqui. Esse é o vetor resultante, ele é o resumo para mim do meu impulso elétrico no meu ventrículo. Então eu vou anotar aqui no meu cantinho direito, ó. Aqui eu tinha anotado já que o resumo da despolarização do impulso elétrico no meu átrio é esse aqui, e agora eu tenho mais uma informação. No meu
ventrículo, eu posso resumir o impulso elétrico nessa seta aqui, nesse vetor. Pronto. Agora a gente vai entender como é que eu vou transformar esses vetores em ondas de eletrocardiograma, certo? Eu vou transformar isso em ondas através de eletrodos. Eletrodos, eles vão captar esses vetores. Eu tenho 4 eletrodos que eu vou abordar agora, tem mais, mas nessa aula eu só vou abordar esses 4. Eu tenho o eletrodo que eu coloco no meu braço esquerdo, no meu pé esquerdo, no meu braço direito e no meu pé direito. Aí tem as cores específicas que a gente vai ligar nesses eletrodos, né? Usam para decorar que esse lado direito é o Flamengo, né? Vermelho e preto, e o lado esquerdo é o Brasil, amarelo e verde. Eu também não sou muito Flamengo, mas realmente funciona para você decorar a cor dos eletrodos que vão estar distribuídos no corpo da pessoa, certo? E agora a gente vai para o nosso eletrocardiograma. A gente tem essas informações aqui, que eu tenho um resumo da minha atividade elétrica no átrio e no ventrículo aqui. E agora a gente vai olhar para esse eletrocardiograma. Vamos olhar esse eletro mais de perto. Vocês estão vendo aqui que no eletro ele tem as ondas do eletrocardiograma. Isso todo mundo já esperava, certo? E ele tem o que mais? Ele tem umas letrinhas aqui, ó. Aqui eu tenho um 1 em algarismo romano, um 2, um 3, umas letras AVR, AVL, AVF, tudo bem? Eu tenho mais outras letras aqui. Essa parte direita do meu ECG eu não vou usar muito hoje, certo? Vamos falar mais dessa parte esquerda. O que eu tenho aqui? Cada algarismo romano, cada letra que tem aqui, ela simboliza um território, tá? Então, o território de D1, esse território que ilustra essa letra aqui é esse aqui. O território que ilustra essa letra aqui é esse aqui. Aí é o seguinte, cada território desse aqui é o que eu chamo de derivação. Então, aqui eu tenho a derivação D1, eu tenho a derivação D2, a D3, eu tenho a derivação AVR, AVL e AVF, certo? Vamos entender um pouquinho melhor dessas derivações agora. O que é essa derivação? Que informação é essa que ela está passando? Aqui a derivação D1, ela é o seguinte, uma derivação, vamos conceituar a derivação. A derivação é como dois ou um eletrodo captam a atividade elétrica do meu coração, certo? Então, D1 vai ser como que o meu eletrodo do braço esquerdo e do braço direito estão interpretando esses vetores aqui do meu coração, tudo bem? D2 vai ser como o meu eletrodo do braço direito e o meu eletrodo da minha perna esquerda, da perna esquerda do paciente, vão interpretar esses vetores aqui. E D3, por sua vez, vai ser como esse eletrodo do braço esquerdo e esse da perna esquerda vão interpretar esses meus vetores, tudo bem? Então vai ser o seguinte, o meu vetor na minha derivação D1, o meu braço esquerdo, ele vai ser o eletrodo positivo e o direito negativo. O que isso significa? Significa que se esse impulso nervoso aqui se aproximar desse meu eletrodo positivo, que é o braço esquerdo, como a gente está vendo aqui, a minha onda no ECG, o ECG vai fazer um movimento positivo, ele vai para cima. E se ele se aproximar desse outro eletrodo aqui, a minha onda do ECG ela vai para baixo, ela fica negativa, porque esse é o eletrodo negativo. Então, o meu vetor ele vai se aproximar de um desses dois, certo? E a mesma coisa com D2 e D3, certo? Agora, essas derivações AVR, AVL e AVF, eu preciso só de um eletrodo para captar o sinal delas. É um eletrodo positivo. Aí vai ser o seguinte, o meu AVR, ele vai ser ilustrado pelo meu eletrodo do braço direito, como vocês podem ver. Se o meu vetor se aproximar dele, como é o caso desse vetor ilustrativo aqui, a minha onda vai ser positiva. Se o meu vetor se distanciar dele, a minha onda vai ser negativa. A gente está vendo aqui que no coração normal, que a gente viu o impulso nervoso dele, essa onda está para a direita. E o meu está para a esquerda do paciente, para a nossa direita, né? E essa onda aqui, ela está para a esquerda. A gente já está vendo que ela está para o outro lado. A gente já está vendo que ela está se afastando. A minha onda normal se afasta desse AVR, desse meu eletrodo do braço direito. Então, portanto, a gente vê que a tendência dele é ser negativa. A VL é como que o meu eletrodo do meu braço esquerdo vai interpretar esse meu vetor, certo? E a VF é como o meu eletrodo do pé esquerdo vai interpretar esses meus vetores, tudo bem?
Então, R é de right, direita, você coloca no braço direito. L é de left, esquerda, você coloca no braço esquerdo. E F é de foot. Gastei meu inglês todo aqui agora. E vai ser o eletrodo, vai ser como o eletrodo que a gente coloca no pé para interpretar esses vetores aqui que a gente viu como eles surgem. Tudo bem? Aí agora é o seguinte, eu peguei aquele meu eletrocardiograma e eu recortei esse D1 aqui para mostrar para vocês. Vamos entender o que cada onda dessa aqui, que informação é essa que cada saliênciazinha desse traçado passa para a gente. Primeiro aqui, ó, essa imagem ilustrativa, didática, a gente tem a onda P, tá vendo só? Ela é a primeira onda que vem. Ela tá aqui, ó, onda P. Que informação é essa que ela está me passando? Ela está me passando a informação da minha despolarização atrial, a desse vetor aqui. Como é que o meu eletrodo vai interpretar esse vetor, entendeu? Aqui está positivo, significa o quê? Que o meu vetor está se aproximando do eletrodo que eu estou analisando dessa derivação, certo? Próximas ondas são os complexos QRS. Esses três aqui vão ser como é que meu coração, que meu eletrodo está interpretando esse vetor aqui. Se ele está se aproximando do meu eletrodo positivo, essa onda ela vai vir para cima, como é o caso daqui também. Essa onda aqui, ela representa a repolarização ventricular. É quando o meu coração, o meu ventrículo, ele vai do potencial de ação para o meu potencial de repouso para começar um novo ciclo, entendeu? Regra, a onda T, se o QRS estiver para cima, a onda T também tem que estar para cima, não pode estar diferente do meu QRS, só isso que a gente precisa saber. Essa onda U aqui, ninguém entende muito bem ainda, com certeza, o que ela significa, como ela é formada, mas ela aparece em algumas populações, e ela normalmente não é patológica. Certo. Entendemos as ondas do meu eletrocardiograma. P, Q, R, S, T, U. Só saber o alfabeto, certo? Que negócio é esse aqui? Que é isso aqui? Isso aqui a gente chama da rosa dos ventos do ECG. É porque ela é parecida com aquela rosa dos ventos do mapa norte, sul, leste, oeste. O que ela fala para mim? Ela resume todas as derivações e todos os eletrodos que eu coloco. Olha só, vou demonstrar para vocês. D1. D1, lembra que eu falei que ele é como o meu eletrodo do braço direito interage com o meu braço esquerdo? Pois bem, D1 está aqui, ó. Aqui representa o meu eletrodo do braço direito, aqui o meu eletrodo do braço esquerdo e aqui o meu eixo de D1, como vocês podem ver. O que a VF representa? O sinal que o pé esquerdo capta, por isso ele está aqui embaixo, tá vendo só? E qual eletrodo que a gente coloca no braço esquerdo e no pé esquerdo? A gente coloca D2, tá vendo só? Por isso que D2 está entre eles. Então é assim que a gente entende essa rosa dos ventos. Ela é um resumo, para não ficar imagina se eu tivesse que desenhar um bichinho desse com eletrodo toda vez que eu quisesse ver como o meu ECG está interpretando as coisas. Então, essa rosa dos ventos ela é um resumo de como os eletrodos interagem entre si. Certo? Agora é o seguinte, vamos entender como é que a onda é formada. Aqui eu tenho esse meu resumo aqui do que acontece no átrio, eu joguei aqui no eletrodo, tá vendo? Essa é minha derivação D1, ela interpreta quando ela se aproxima do meu braço esquerdo, ela fica positiva, quando ela se aproxima do meu direito, ela fica negativa, certo? Eu coloquei o vetor bem em cima do bonequinho. Ela está literalmente indo na direção do meu braço esquerdo. Por isso que minha onda P, aqui na minha derivação D1 desse ECG, ela está positiva. Tá vendo só? Ela está para cima. A mesma coisa, ó, se eu olhar aqui na minha rosa dos ventos, aqui está a minha derivação D1. Imagina que isso aqui é uma pizza e que nós temos 12 fatias de pizza. A metade das fatias que está mais perto do meu D1, se meu eixo estiver em cima delas, ela vai vir positiva. E a metade da minha pizza que estiver longe do meu D1, ela vai vir negativa, entendeu? Então, ó, meu D1 está aqui. Quais são as 6 fatias da minha pizza mais próximas do meu D1? Essa e essa. Essas 6 aqui estão mais perto. Essas 6 aqui estão mais distantes. Para eu pegar uma fatia de pizza dessa aqui, sendo que eu estou aqui em D1, eu tenho que cruzar a pizza inteira para pegar essa fatia, entendeu?
Então, a gente analisa assim, eu pego o meu eixo aqui, eu coloquei aqui agora na minha rosa dos ventos, tá vendo? Ela tá em uma das fatias que está mais perto de D1. E é por isso que minha onda P é positiva. É uma maneira mais prática da gente interpretar, em vez de ficar olhando esse boneco aqui toda hora, certo? Agora vamos ver o meu vetor da esquerda. Perdão, o meu vetor que representa a minha despolarização ventricular. Ele está se aproximando do meu braço esquerdo e não do meu direito. Por isso que a onda aqui está positiva. Vamos olhar na minha rosa. Enfim, é isso que é o resumo de D1. Se eu colocasse na minha rosa dos ventos, mesma coisa. Ele estaria aqui, estaria numa fatia próxima de D1, certo? Agora esse aqui é meu AVR. Meu AVR é interessante de a gente olhar. Ele capta só o eletrodo do meu braço direito. Lembra R de right, de direita? O que, que acontece? Meu eletrodo, meu vetor do ventrículo, que eu tinha anotado aqui, ele não está se aproximando do meu braço direito. Muito pelo contrário, ele está se afastando dele. E é por isso que o meu complexo QRS, que representa o ventrículo, ele está negativo, ele está apontando para baixo. Vamos colocar na minha rosa dos ventos. Aqui está o meu AVR, ó. Ele está representado aqui na minha roda dos ventos. Quais são as fatias que estão da minha pizza que estão próximas de AVR? Essa. Essas três para um lado e três para o outro, tá vendo só? Se eu quiser pegar uma fatia aqui, eu tenho que atravessar a pizza, então ela está longe. Que informação que eu pego disso? Ó, eu coloquei meu eixo, eu tirei desse bonequinho daqui e coloquei ele aqui. Tá vendo que meu eixo não está passando nas fatias perto do meu AVR? Então ele vai estar negativo por isso. Assim que a gente interpreta a rosa dos ventos, ó. Meu eixo está negativo porque o meu vetor está passando numa fatia distante do meu AVR, certo? Então agora aqui o que a gente tem um AVL. Vamos olhar esse AVL aqui. Ele está positivo e ele também tem uma partilha negativa aqui. Elas são mais ou menos do mesmo tamanho. Vocês conseguem ver? Aí aqui o meu AVL, ele olha o meu braço esquerdo, certo? O meu eixo, ele tá meio numa posição bem característica aqui. A gente não vai ver direito olhando aqui, a gente vai ver olhando na roda dos ventos, que a gente vai ver direitinho. Tá, meu AVL tá aqui. Essa é a minha pizza. Eu vou colocar tomates nas 6 fatias mais próximas de AVL. Quais são elas? Essas daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou colocar azeitonas nas minhas fatias distantes, que eu tenho que atravessar o braço para pegar elas, se eu tiver aqui em AVL. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo aqui? O meu eixo, o meu vetor aqui do ventrículo, eu coloquei ele aqui na minha rosa dos ventos e ele está aqui, ó. Ele está entre a fatia perto e entre a fatia longe, nessa zona neutra. Então é por isso que essa onda aqui não está positiva nem negativa. Ela está, que a gente chama de isodifásica. Ela tem uma parte positiva e uma parte negativa, entendeu? Porque no eixo ela não está dentro de uma fatia, ela está entre a fatia positiva e entre a fatia negativa. Vamos seguir. Resuminho aqui, ó. Se afastou do meu eletrodo, do meu eletrodo positivo, a minha onda vai vir negativa. Está se aproximando do meu vetor, está se aproximando do meu eletrodo, a minha onda vai vir positiva. Está naquela zona neutra, a minha onda vai ser isodifásica, nem positiva nem negativa. Não tem sinal nenhum passando, ela vai ser isoelétrica, não vai ter onda, ela vai passar um traçado reto. Tá. A gente introduziu, gastou um tempinho aqui introduzindo como é que as ondas são formadas, agora a gente vai entender como é que, olhando o meu ECG, eu obtenho as informações dele, eu consigo saber onde é que está o meu eixo, entendeu? Eu vou pegar minhas ondas do ECG e, a partir delas, eu vou saber onde é que o meu vetor está. Antes, eu peguei o vetor e mostrei como é que a onda se forma. Agora, eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou pegar as ondas e chegar no vetor. Deu para entender? Eu tenho 2 métodos para calcular o meu eixo do meu eletrocardiograma. O primeiro é o método da onda isodifásica, aquela que não é nem positiva nem negativa, que está naquela zona. Isso aqui, eu tenho o meu eletrocardiograma, tá vendo aqui? Minhas derivações aqui bonitinhas. Eu só vou usar a parte da esquerda, não vou usar a da direita hoje. Então, eu selecionei aqui minhas partes da esquerda. Para eu achar o meu eixo cardíaco, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou achar minha onda
isodifásica, que é essa aqui, né? Uma parte positiva, uma parte negativa. Vamos olhar, ó. Meu D1 está positivo, está tudo para cima. Meu D2 também está positivo. Meu D3, ele tem uma ondinha negativa, mas a onda positiva é muito maior que a minha onda negativa. Então, ele está predominantemente positivo. Meu AVR está negativo. Negativo não é isodifásico. Meu AVF está positivo. E o meu AVL? Vamos dar um zoom nele? Se você for muito perfeccionista, você vai ver que ele está um pouquinho mais positivo do que negativo. Mas não sejam tão perfeccionistas assim agora. Ele está isodifásico. Tá vendo só? Ele tem uma onda positiva e negativa mais ou menos do mesmo tamanho. Então, primeiro passo, encontrar a onda, a derivação onde está a onda isodifásica. Encontramos nesse ECG aqui. É onde? É o AVL, certo? Aqui, meu AVL isodifásico, agora eu vou no segundo passo. Eu vou fazer o quê? Eu vou achar, na minha rosa dos ventos, a derivação perpendicular ao meu AVL, que é onde tem a onda isodifásica, certo? O que acontece? Cada fatia de 30 graus, e aqui está meu AVL. Eu vou andar 30 graus, uma fatia, 60 graus, duas fatias, 90 graus, perpendicular, três fatias. Então, eu vou ter que minha onda perpendicular ao meu AVL é essa onda aqui, ó, que eu grifei em vermelho. Quem é ela? Ela é D2. Tá vendo aqui? Então, D2 é minha derivação perpendicular ao meu AVL. Achei a minha derivação perpendicular. Agora é com ela. O que eu vou fazer? Eu vou ver, ó, meu eixo pode estar aqui, tá vendo? No menos 120, ou ele pode estar aqui no mais 60. Vai depender de quem? Vai depender do meu D2 aqui no meu ECG. Se ele estiver positivo, ele vai estar aqui no mais 60. Se ele estiver negativo, vai estar no menos 120. Vamos descobrir? Aqui está o meu D2. Dei um zoom nele aqui, ele está o quê? Meu QRS, né? Que representa o meu ventrículo. Alguém tem dúvida que isso aqui está positivo? Está totalmente positivo. O meu eixo desse eletrocardiograma aqui, onde é que ele está? Ele está no mais 60, em cima de D2. Achamos o eixo do meu eletrocardiograma. É só fazer isso. Se você achar uma onda isoelétrica, é só você fazer isso, achar a perpendicular e ver se ela está positiva ou negativa, e você já acha o eixo na sua rosa dos ventos, do ECG, certo? E agora, não tem nenhuma onda isodifásica no meu ECG. Eu fui tentar fazer esses três passos e no primeiro passo já deu errado. Eu não achei nada, não achei uma onda isodifásica. Agora eu vou usar o segundo método. Vamos usar essa lógica das pizzas. Lembra que minha rosa dos ventos parece uma pizza? A gente vai usar ela, o que me lembra muito de Breaking Bad, inclusive. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. O que é isso aqui? Lembrando a oitava série, isso aqui é o plano cartesiano. Tá vendo só? Eu tenho um eixo X e um eixo Y. Do meu eixo X, na direita ele é positivo, na esquerda ele é negativo, fazendo uma revisão aqui. E meu eixo Y, para cima ele é positivo, para baixo ele é negativo. Isso todo mundo sabe. Eu tenho minha rosa dos ventos. Vamos colocar os dois, um do lado do outro. Percebam que se eu pegar o meu D1, aqui ó, em azul, e pegar o meu AVF, ele ficou muito parecido com o plano cartesiano, não é? Olha, o meu D1, assim como o meu eixo X, ele é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Agora, o meu AVF, ele tem só a diferença de que ele é positivo para baixo e negativo para cima. Por quê? Porque o eletrão está no pé. Se ele estivesse na cabeça, seria igual o meu plano cartesiano. Mas não está, ele está aqui no meu pé. Então, eu tenho que saber que o meu eixo Y é ao contrário do meu plano cartesiano. Então, eu tenho um plano cartesiano modificado aqui. E como é que eu vou usar isso para achar o meu ECG? Aqui está esse outro ECG aqui. Ele não tem ondas isodifásicas, ó. Esse AVL aqui, ele está predominantemente negativo, certo? Então, vamos achar o meu eixo agora que eu não tenho nenhuma onda isodifásica para facilitar a minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou olhar meu D1. Aqui o meu D1, tá vendo? Recortei ele para lá. Que informação eu tenho aqui no meu D1? O meu D1 está positivo. Estão vendo aqui? Ele está apontando para cima. Se o meu D1 está positivo, que informação eu tenho? Eu tenho que o meu eixo não está nesse quadrante aqui, porque nesse quadrante aqui o meu D1 é negativo. Ele também não está nesse eixo aqui, porque aqui o meu D1 também é negativo. Talvez ele está nesse quadrante aqui.
Porque nesse quadrante aqui, D1 é positivo. E no meu ECG, o D1 está positivo. E talvez ele esteja nesse quadrante aqui também. Porque aqui nesse quadrante, o meu D1 é positivo e no meu ECG, o meu D1 é positivo, certo? Então, esses daqui não tá. Meu D1 está me dizendo que não está aqui nem aqui. O meu vetor, tá vendo? Ele não passa aqui e nem aqui. Ou ele está aqui ou ele está aqui. Agora eu vou olhar o meu Y, o meu AVF. Lá nesse eletrocardiograma aqui, eu recortei o AVF e coloquei lá, certo? O que eu estou vendo aqui nesse meu AVF? Positivão, muito positivo, ó. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou colocar aqui no meu plano cartesiano para a gente ver os quadrantes, ó. Eu sei que o meu AVF, que o meu vetor cardíaco não está aqui, porque aqui o meu AVF é negativo. O meu AVF diz que não está aqui. Eu sei que não está aqui também não, porque aqui o meu AVF é negativo. Olhando aqui, de acordo com o meu AVF, pode ser que ele esteja aqui, porque aqui o meu AVF é positivo, e no meu ECG o AVF está positivo. E pode ser que ele esteja aqui também, porque aqui o meu AVF também é positivo. Tá, agora eu tenho duas fontes de informação, o meu D1 e o meu AVF. Eu vou achar qual quadrante que eles estão concordando. Vamos ver quadrante por quadrante. Aqui, os dois estão dizendo que não está aqui, certo? Aqui, os dois estão dizendo que também... perdão, o meu D1 está dizendo que pode estar aqui e o meu AVF está dizendo que não. Eles não estão concordando. Aqui é a mesma coisa. O meu D1 está dizendo que não está aqui e o meu AVF está dizendo que pode ser. Não concordaram. E vamos olhar aqui. Aqui eu sei que o meu D1 diz que pode estar aqui e o meu AVF também. Eles concordaram. Então, eu sei que o meu vetor cardíaco desse paciente desse ECG, ele está passando aqui dentro, ó. Porque os dois concordaram que está aqui, certo? Então, que informação eu peguei quando eu transformei essas duas derivações num plano cartesiano? Eu sei que o meu eixo, que o meu vetor, está passando aqui, certo? É um intervalo muito longo. Agora eu vou delimitar esse intervalo. O que eu vou fazer, então? Agora sim que a gente começa com os passos. Sabendo em que quadrante está o meu vetor, está nesse quadrante aqui, ó, nessas três fatias, ou nessa fatia, ou nessa, eu vou ver qual derivações que passam dentro desse quadrante. Quais são? Vamos ver aqui. Essa derivação aqui está cruzando aqui dentro desse quadrante. Qual é ela? Ela é a AVR. Anoto aqui no cantinho que o AVR está cruzando. E o D2 também está cruzando esse meu quadrante. Tá vendo só? O que eu vou fazer então? Agora eu vou achar a onda perpendicular a eles dois, a D2 e a VR, que passam dentro do meu quadrante. Quem é perpendicular a D2? Eu vou contar 3 fatias de pizza. Cada fatia de pizza tem 30 graus, lembrando. 30, 60, 90. Quem é essa figura aqui? É o AVL. A VL é perpendicular a D2, certo? D3, perdão, AVR, vamos ver quem é que está perpendicular a AVR. Vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Vim parar no D3. D3 é perpendicular ao meu AVR. Agora eu vou pegar uma dessas informações. Eu estou vendo aqui, né, que do meu eletrocardiograma, o D3 está positivo. Tá vendo só? E o AVL está negativo. Tudo bem? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma dessas informações, eu peguei o AVL, eu tenho para mim aqui nessa informação que o AVL está negativo. Se a gente pegasse um plano cartesiano, a gente veria isso, mas vamos tentar fazer pela pizza, certo? Que é mais fácil de entender. Eu vou marcar com uma azeitona as 6 fatias mais próximas as 3 fatias mais distantes do meu AVL. Por que mais distante? Porque ele está negativo. Eu sei que não está aqui, nenhuma dessas 6 fatias. Então, eu vou pegar, colocar uma azeitona nessa, e nessa. Certo? Qual dessas 6 aqui que está dentro daquele quadrante que eu sei que estava? Essa aqui, tá vendo? Que está sombreada. Meu eixo está passando dentro dessa fatia de pizza aqui. Então, já descobri o meu eixo. Eu descobri que ele está na fatia de pizza entre mais 60 e mais 90. Certo? Eu descobri o meu eixo cardíaco sem precisar de nenhuma onda isodifásica. Esse é o segundo método. Agora é o seguinte, para que eu vou usar esse negócio de eixo? O que isso vai servir na minha vida? O eixo cardíaco da pessoa
que está com o coração em dia, ele vai ficar entre menos 30 e mais 90, perdão. O que vai acontecer? Se a pessoa for mais brevilínea, vai faltar espaço aqui e meu coração vai dar uma giradinha para ele caber dentro. Então, meu eixo vai ficar mais horizontalizado no meu paciente brevilíneo. Vai ficar mais ou menos aqui entre D1, D2. No meu paciente longilíneo, ou seja, que sobra espaço aqui e falta aqui de lado. O meu coração ele vai ficar rotacionado de uma maneira que valorize esse espaço sobrando. Então, ele vai ficar mais nessa parte aqui, ó, entre D2 e AVF, certo? Essa é a variação normal. E aí, o que acontece? E se meu eixo cardíaco, eu calculei o eixo, ele vier aqui, nessa fatia aqui. Essa fatia está fora desse espectro de normalidade. Então, eu tenho aqui o quê? Um desvio para a direita. Aqui no meu coração, na minha parte direita. O que está acontecendo aqui? Os vetores ali estão dizendo... Aqueles vetores, lembra que a gente juntou vários vetores aqui? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Algum deles está desequilibrado. Pode ser que esse esquerdo aqui tenha um bloqueio de ramo esquerdo. O meu impulso nervoso para aqui, onde está minha bolinha vermelha do meu laser. E ele não vai para essa parede esquerda, ele não passa aqui. Aí o que vai acontecer? Eu não vou ter esse vetor aqui, e aí ela vai estar desviada para a direita mesmo, né? Pode ser que esse meu vetor direito aqui, que meu ventrículo direito, ele esteja muito grosso, muito hipertrofiado. Ele estando muito hipertrofiado, o sinal dele vai ser mais forte que o esquerdo e vai trazer esse desvio para cá. E quando meu eixo está aqui para a esquerda, o que ele significa para a esquerda aqui? Significa que é ao contrário, ou eu tenho um bloqueio de ramo aqui, e não estou tendo sinal aqui, um bloqueio de ramo direito, ou eu tenho uma hipertrofia do meu ventrículo esquerdo, causando aqui uma onda, um vetor muito grande aqui, desviando ele para a esquerda, certo? Aí você usa isso para diagnóstico diferencial. Pode ser fisiológico também. Ele pode desviar para a esquerda no paciente hipertenso de longa data. Pode ser um recém-nascido. O recém-nascido, o coração direito e esquerdo, eles trabalham igual, porque o pulmão ainda não está funcionando, ele troca o ar pela placenta. Depois que ele nasce, ele começa a respirar com os pulmões, e aí o meu ventrículo esquerdo começa a trabalhar mais. E aí ele vai hipertrofiando aos poucos e ajustando. Então, o recém-nascido, o eixo dele é normalmente mais para cá. E é fisiológico. Pode ser que a pessoa perdeu peso. Ela perdeu peso, meu eixo veio um pouquinho para cá. Agora, sempre que você, na sua clínica, não achar nada que justifique um eixo, né, um desvio de eixo, você tem que investigar, né, bloqueios de ramo e hipertrofia ventricular. E o que mais? Se a pessoa também variar nesse espectro aqui saudável, se a pessoa está aqui em 0 graus e ela passa do nada para esse 60 aqui, sem nenhuma explicação, sem ela ter perdido peso nem nada, você também tem que investigar, porque pode ser uma patologia também. Essa é a parte mais difícil, pegar o eixo do eletrocardiograma. Daqui para frente, a aula vai passar rapidinho. Ritmo cardíaco. Como reconhecer que o ritmo cardíaco é normal? O coração saudável, quem gera o estímulo nervoso é o nódo sinoatrial, correto? Então, vamos ver se é o nódo sinoatrial que está gerando o impulso no meu coração. Aqui eu tenho minha rosa dos ventos, e aqui eu tenho meus vetores, tá vendo aqui? Esse aqui é o meu vetor da onda P, esse azul escuro. Ele fica normalmente aqui, vocês estão vendo? Quais são as derivações que estão pertinho dele? As 3 derivações. D2 está aqui pertinho dele e está no mesmo sentido que ele. Então, meu D2, minha onda P em D2, ela tem que estar para cima. Esse aqui é meu D1. Ele também está perto dele, do meu vetor do meu coração. Então, ele também tem que estar positivo, porque ele está no mesmo sentido. E esse vetor aqui, essa derivação, perdão, ela é o quê? O AVR. Ela está passando pertinho dele, mas ela está no lado negativo, tá vendo? Então, quando eu for olhar no meu ECG, o meu AVR, a minha onda P tem que estar para baixo, negativa. Então, o que eu faço para falar, para cravar? Quem está dando o ritmo desse coração aqui é o nódo sinoatrial. Primeiro passo, tem 3 pré-requisitos. Primeiro, ele tem que ter uma onda P. Se ele não tiver onda P, não tem nem conversa, não é sinusal. É outra coisa que está dando o ritmo do meu coração. O segundo critério é o quê? Ele tem que estar positivo em D1 e D2, que são essas derivações pertinho do meu eixo normal. Terceiro critério, a VR tem que estar negativo.
Cumpriu esses 3 critérios, eu posso dizer que eu tenho meu ritmo sinusal, certo? Vamos olhar esse eletrocardiograma aqui. Vamos olhar, ele tem onda P? Tem, olha aqui o tanto de onda P. Onda P, onda P, onda P, onda P. Primeiro critério cumprido. Segundo critério, a onda P está positiva em D1 e D2? D1, a barriguinha está para cima, positivo. D2, a barriguinha está para cima também, positivo. Lembrando que essa onda P significa despolarização atrial. Terceiro critério, AVR negativo. Meu AVR aqui está negativo? Tá, a barriguinha está para baixo aqui, está negativo. Cumpre os 3 critérios, ritmo cardíaco sinusal. Agora, olha esse eletrocardiograma aqui. Vamos parar no primeiro critério. Ter uma onda P. Quem achar uma onda P nesse eletro aqui, eu devo 1 litrão de cerveja. Cadê a onda P? Não tem onda P. Eu tenho essa coisa aqui, ó. Esse ondulado aqui. Não é uma onda P. A onda P é só uma e ela tem um formato um pouquinho diferente disso aqui. O que está acontecendo no coração dessa pessoa aqui? Essa pessoa aqui, ela tem uma onda de fibrilação atrial. Quem está dando o ritmo não é o nódo sinoatrial. São pontos diferentes do meu átrio, que não são o nódo sinoatrial. Então, por isso ele tem várias ondinhas aqui, essas ondas F minúsculo, né? Que é uma fibrilação atrial. Então, esse ritmo aqui não é sinusal. Ele é um ritmo atrial. Quem está dando ritmo são essas ondinhas aqui. Então, é patológico. Qualquer situação que o meu nódo sinoatrial não dê o ritmo do meu coração, não é saudável, é patológico. Então, fechou. Eu só quero que vocês reconheçam, não precisa dizer se é atrial ou ventricular, só precisa reconhecer que não é sinusal, certo? Por último, vamos encerrar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é simples, teve até questão no Enem disso. Ó, eu tenho aqui meu eletrocardiograma. Quando eu vou olhar minha frequência cardíaca, a primeira coisa que eu bato o olho é quem? Eu olho que nesse cantinho, ou de cima ou de baixo, geralmente tem essa informação aqui. N 25 milímetros por segundo. Que informação é essa? O que ela está dizendo? Ela está dizendo que o meu traçado do ECG, ele percorre 25 milímetros em um segundo. É autoexplicativo. Agora vamos olhar esse ECG aqui. Esse ECG aqui, se eu der um zoom nele, nessa parte aqui azulada, né, nesse retângulo azul, eu vou perceber que meu ECG ele tem uma porção de quadradinhos dentro de um quadradão, nessas linhas mais grossas. Ó, eu contornei aqui para ficar mais fácil. Um quadradão, outro quadradão, outro quadradão. E dentro deles uma porção de quadradinhos, 25 para ser mais específico. 25 de largura, 5 de largura, 5 de altura. Certo? Então, que informação que eu tenho? Eu tenho que cada quadradinho pequenininho desse aqui tem 1 milímetro. E que cada quadradão, ele tem 5 milímetros de lado, porque ele tem 5 quadradinhos. Certo? Anotei essas informações aqui no canto. E agora vamos calcular a frequência cardíaca. Ó, eu sei que 25 quadrinhos, lembra que ele tem N 25 milímetros por segundo, e cada quadradinho tem 1 milímetro? Então, ele anda 25 quadradinhos em um segundo. E em 60 segundos, em um minuto, né, que é 60 segundos, quantos quadradinhos ele vai andar? 1.500. Quadradões, eu estou fazendo a mesma conta, só que com quadradão. Faltou o plural aqui, com quadradões. Então, ele anda 360 quadradões por minuto. 1.500 quadradinhos, 360 quadradões. Certo? E agora a gente vai, em si, calcular a minha frequência cardíaca. Eu tenho aqui esse ECG, nessa derivação D2, o que eu vou fazer? Eu vou medir quantos quadradinhos tem entre uma onda R e outra onda R. Quantos quadradinhos ele tem? Ó? 5, 10, 15, 21, 22. 22 quadradinhos entre uma onda R e outra. O que isso significa? Significa que entre uma batida e outra, eu tenho 22 quadradinhos, ou seja, bate o coração em uma batida a cada 22 quadradinhos. Certo? Então, agora é só fazer a regra de 3, ó. 22 quadradinhos significa uma batida. Em um minuto, em 1.500 quadradinhos, quantas batidas eu vou ter no meu coração? Percebam que na regra de 3, né, multiplica aqui, passa aqui dividindo, eu posso resumir isso aqui numa fórmula. 1.500 dividido pelo número de quadradinhos entre um intervalo R e outro. Assim eu calculo minha frequência cardíaca, certo?
No caso desse paciente aqui, ele tinha 22 quadradinhos, fazendo essa regra de 3 aqui, ou dividindo 1.500 por 22, você vai ver que dá mais ou menos 68 batimentos por minuto. Essa é a frequência cardíaca do paciente daquele eletrocardiograma. E vamos ver, lembra esse eletrocardiograma aqui, problemático, que não tem onda P? Vamos ver ele aqui, ó. Se eu fosse olhar no meu D2 aqui, e fosse medir minha frequência cardíaca, ó, eu teria 2 quadradões, ou seja, 10 quadradinhos. Mas e se eu escolher esse espaço aqui? Se eu escolher esse espaço aqui, eu vou ter 5, 10, 15. Se eu escolher esse aqui para fazer a conta, 1.500 dividido por 10, vai dar um resultado. E se eu escolher esse aqui, vai dar outro resultado. Vai ser 1.500 dividido por 15. O que eu faço agora nesse eletroproblemático? Agora é o seguinte, essa derivação aqui que fica embaixo do ECG é a mesma coisa que D2. Só que ele mede D2, ao invés de medir nesse espacinho pequeno de tempo, ele mede aqui, ó, nesse espaço de tempo todo. Justamente para essa situação aqui, da gente ter intervalos RR irregulares. É isso que a gente chama. Já aí a dica. Lembra que ele tem fibrilação atrial? Então, fibrilação atrial é uma arritmia de intervalos, né? R irregulares, ou seja, um tem 2 quadradões, outro tem 3, outro tem 4 ou 5, e assim em diante. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma informação aqui, a não ser que alguém queira contar, vocês confiem em mim. Daqui até aqui, eu tenho 250 quadradinhos. É padrão no meu ECG ter 250 quadradinhos nesse intervalo aqui. Agora eu vou fazer o quê? 250 quadradinhos, se 25 quadradinhos ele anda em 1 segundo, 250 quadradinhos, ele anda em 10 segundos. Eu vou fazer o quê, então? Eu vou contar quantas ondas R eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. Tem 17 ondas daqui até aqui. Agora, se eu tenho 17 ondas em 10 segundos, em 60 segundos é só multiplicar por 6. Eu vou ter 17 vezes 6, 102 batimentos por minuto. Eu tenho uma taquicardia bem discreta nesse paciente aqui. Outra dica, fibrilação atrial tem ritmo cardíaco irregular e é uma taquicardia, normalmente, certo? Então, assim que eu calculo minha frequência cardíaca. É o seguinte, eu expliquei essa aula, deu 43 minutos de aula, passei um pouquinho, mas eu peguei essa aula aqui com base nesse material aqui, ECG Manual Prático, é bom de estudar por ele, mas eu expliquei do meu jeito. Ele explica de um jeito mais, digamos assim, responsável, como é que a gente vê tudo isso aqui. Então, basicamente, eu olho mais coisas no meu ECG, só que o que fica mais difícil de entrar é justamente essas primeiras coisas, por isso que a gente abordou nessa aula de noções básicas. Tem que ir para o processo sabendo como é que eu acho o eixo, tem que achar minha frequência cardíaca e tem que achar o ritmo também, certo? Então, é basicamente isso. Lembrando aqui da recomendação de Breaking Bad aqui, que quando vocês tiverem tempo livre, vejam, porque é legal. E eu vou parar de compartilhar antes que o Lucas venha aqui e puxe o cabo da minha internet.